E aí cabe a você fazer o quê? Apenas um protesto. Protesto, excelência. Tem que fazer o protesto. Mas se você não souber também a fundamentação, nem o seu protesto não vai te ajudar. Então é por isso que eu falo aqui, nesse primeiro momento aqui, a gente precisa incluir e já falar para o juiz o que aconteceu. Olha, eu estou colocando a empresa A porque essa pessoa trabalhava para a empresa A, ou seja, ela foi registrada na empresa A, que prestava serviço para a empresa B, que foi contratada pela empresa C. Então eu faço uma linha do tempo aqui, explicando para o juiz o que aconteceu aqui. Foi contratado aqui, trabalhava aqui e foi contratada por essa aqui. Nós temos aqui uma linha de sucessão de responsabilidade. Agora aqui vem também o pulo do gato. Existem dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Objetiva e subjetiva. Porque eu sei que o objetivo é independente do que eu faço, né? E a subjetiva que vai analisar se de fato a empresa teve alguma participação ali naquele contrato, né? Exatamente isso. Quando eu tenho uma responsabilidade objetiva, eu estou falando de lei. A própria lei vai dizer. Então, se eu digo aqui que o sócio é responsável de forma solidária, a própria lei, a responsabilidade objetiva, ela decorre de lei. E a responsabilidade subjetiva, essa já é vista como você ser obrigado a fazer a prova. Essa aqui é a diferença. Então, quando eu falo da objetiva, eu já tenho a prova ali escancarada. Eu falo, olha, você é o dono da empresa, você responde por ela. Então nós temos o artigo lá. Se não me falha a memória, acho que o artigo 2º ou 3º, artigo 2º da CLT fala que os sócios respondem pelas obrigações assumidas pela pessoa jurídica. Então já está escrito ali, não tem aonde a pessoa escapar. Então se eu, enquanto pessoa jurídica, cometo algum ilícito, eu, enquanto pessoa física, posso sim ser condenado a responder de forma solidária. E aí nós temos uma diferença da solidária para a subsidiária. Na solidária, qualquer uma das pessoas pode pagar. Já na subsidiária, eu tenho que obedecer a ordem de preferência. Então eu teria que entrar com um processo, tentar receber primeiro da empresa A, depois passar para a empresa B e depois passar para a empresa C. Quando eu consigo, então qual é melhor para nós enquanto advogado? A responsabilidade solidária. Se eu conseguir fazer uma boa fundamentação e emplacar a responsabilidade solidária, é melhor que tem. Por quê? Esses três entes vão responder de forma solidária, ou seja, eu posso receber de qualquer um deles. Então, a solidária é por lei. A subsidiária já é por culpa. Aqui eu tenho que provar a culpa. E culpa lê-se negligência, imperícia e imprudência. Eu tenho que provar. Aí eu preciso fazer essa prova. De que forma que eu faço essa prova? Utilizando, às vezes, a própria lei. Nós temos aqui, no caso da responsabilidade das terceirizadas e dos entes públicos, que utilizam muito o serviço de limpeza, conservação, segurança, manutenção. Eles utilizam de empresas terceirizadas. E lá não se aplica, geralmente, o juiz e os tribunais não têm aplicado a responsabilidade solidária. Eles aplicam a subsidiária. E quando aplica a subsidiária, eu não posso simplesmente indicar e falar, olha, prestou serviço dentro daquela empresa. Eu tenho que provar que a empresa não cumpriu determinados atos. Por exemplo, quando eu entro com a inicial e a empresa traz na réplica o contrato de prestação de serviço entre a empresa A e a empresa B e a empresa C, geralmente lá está dizendo quais são as obrigações entre essas empresas. Aí eu vou nesse contrato e pego qual o artigo que fala da responsabilidade por pagamentos de verbas rescisórias, de verbas salariais, de INSS, de FGTS. Geralmente esses contratos eles indicam o seguinte, que a empresa que está sendo contratada, ela tem que apresentar o comprovante de pagamento de FGTS mês a mês, o comprovante de recolhimento de INSS mês a mês. E aí, pensa comigo aqui, se o reclamante trabalhou 1 ano lá e de repente esse 1 ano foram recolhidos só 2 meses, o que aconteceu? Essa empresa ela foi negligente. Ela sabia que a empresa não estava pagando, ou deveria saber, mas ela não fez nada. Então eu aplico aqui, ó, a culpa. Não é só indicar e falar, viu? Eu já indiquei que trabalhou lá e está tudo bem, porque aqui o homem médio pensa isso. O bom advogado não, ele vai atrás do detalhe para poder falar para o juiz, olha, a situação lá era essa. A empresa não poderia ter sido negligente, ela teria que fiscalizar. Eu culpa, mas culpa de que forma? Negligência, imperícia ou imprudência. Então eu vou achar na documentação necessária aquilo que é preciso para formar a culpa da empresa, ou seja, para que o juiz declare que ela seja responsável. Que é aí que começa a mudar o jogo, tá? Nós vamos agora sobre o terceiro
terceiro aqui, não menos importante, que é o grupo econômico. Eu preciso identificar e mostrar para o juiz e falar, excelência, embora ele trabalhava lá para a empresa A, essa empresa A, ela faz parte do grupo econômico B. É uma das empresas do grupo econômico. E aqui eu posso ter identidade de sócios. Então eu vou lá na ficha da JUSESP e olho, eu vejo se os sócios são os mesmos. Eu posso ter identidade de endereço, eu posso ter identidade de nome e de marca, eu posso ter identidade de sócios, de endereço, ou seja, são empresas montadas no mesmo endereço, com a finalidade, excelência, de ocultar patrimônio para não pagar a dívida. Eu tenho a pesquisa CA. Você puxa até mesmo do anexo, vai dar em lugar nenhum. Só que o e-mail e o telefone são todos. Nos cartões de CNPJ, você vê que são todos os e-mails e telefones iguais. Endereços diferentes, sócios diferentes. Você acha que o juiz, com o trabalho que tem, com o volume de trabalho que tem na Justiça do Trabalho, você acha que ele vai procurar para você? Não vai. Então você tem que fazer o dever de casa. Você, enquanto advogado, tem que fazer o dever de casa para que você tenha mais sucesso e mais êxito. E quanto mais gente a gente coloca no polo passivo de uma ação, é a melhor coisa. Eu já cheguei a colocar 7, 8, 9 empresas. Já sentei na mesa e encheu de gente do outro lado, assim, ó. E o meu cliente falou assim, nossa, doutor, esse monte de advogado. Eu falo, não esquenta não, deixa comigo. Você tem que colocar, porque você não sabe o jogo que você está jogando. E o pessoal às vezes quer sair. O pessoal não quer pagar a conta, o pessoal quer se esquivar de qualquer maneira. E aí foi um negócio interessante, né? Em um dos casos que eu tive uma ação aqui, eu coloquei, se não me engano, 7 empresas. Olha que interessante o que é a linha de defesa. Nessas 7 empresas, 5 empresas apenas espernearam. Falaram, não, eu não concordo, eu não tenho responsabilidade com esse reclamante, ele nunca trabalhou sobre a minha subordinação. Fizeram uma defesa numa linha genérica de que não tinham responsabilidade. Por isso que eu falei para você aquele dia numa audiência aqui, o fato da empresa falar que não tem responsabilidade não quer dizer nada. Agora, dessas 7 empresas, 2 empresas, olha que interessante, hein? Que linha de defesa. A empresa simplesmente negou, falou, esse reclamante nunca pisou o pé na minha empresa, eu não o conheço. De 7 empresas, 5 negaram responsabilidade e 2 falaram, eu não conheço esse reclamante. Sabe o que aconteceu no final dessa ação? Nós fomos para a audiência, o reclamante não tinha testemunha, as empresas que simplesmente espernearam por não concordar foram condenadas e as 2 empresas que negaram a prestação de serviço foram absolvidas. Por quê? Ele não provou que de fato ele trabalhou lá dentro. Mas ele não provou também contra as outras empresas, só que as outras empresas não negaram a prestação de serviço. Elas negaram a responsabilidade, tá vendo como são institutos diferentes? A empresa simplesmente falou, olha, eu não concordo em pagar, eu não tenho nada a ver, quem tem que pagar ele é a empresa A, eu sou a empresa B, eu sou a empresa C. O fato de você não concordar não afasta de você a responsabilidade. Agora, o fato de você falar que o reclamante nunca trabalhou nessa empresa, aí pode afastar. É um jogo. Lembra que eu falei para vocês? Advocacia, audiência, processo, é tudo um jogo, você precisa saber jogar. E essa empresa que negou, que apostou que ele não ia ter testemunha, ganhou o jogo na parte dela. Saíram totalmente ilesas. E tem o que fazer? Não tem. A não ser que eu conseguisse provar que ele tivesse prestado serviço lá. Mas nós não conseguimos. Então, às vezes, uma tese de defesa é negar também. Quando você nega, você está jogando o ônus para outra parte. Se você só... Pro reclamado mais, né? Essa é pro reclamado, então, mas a gente precisa ficar atento, essa linha de defesa é mais pro reclamado, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, eu tenho 5 empresas lá, você precisa ficar olhando, qual é a tese de defesa da empresa? A empresa está negando responsabilidade ou está negando que ele trabalhou lá? Se ela estiver negando a responsabilidade, decorre de lei, que eu já falei, se for a objetiva, e por culpa se for a subjetiva. A subjetiva, eu vou provar pelos documentos ali. Agora, o que eu tenho que olhar? Se a empresa está negando a prestação de serviço. Se ela estiver negando a prestação de serviço, aí eu tenho que fazer a prova da prestação de serviço. Eu tenho que provar que o reclamante trabalhou lá dentro. Senão ela vai ser excluída. Que aí é uma outra parte, aí é um outro jogo. Então, quando eu vou olhar para fazer a réplica, eu, Fabiano, não me preocupo se a empresa está falando que ela não tem responsabilidade. Eu quero que ela fale que ele trabalhou lá dentro. Só isso. Olha, ele trabalhou aqui, mas eu não tenho responsabilidade com isso. Eu não sou obrigado a pagar porque o meu contrato é de natureza civil. Eu não tenho nada a ver com questões trabalhistas. Eu só faço assim, ó, joinha. Tá tudo bem, vamos para frente porque agora é matéria só de direito. Agora, quando a empresa nega, eu tenho que provar. Igual essas empresas que nós estamos contra, esses processos que nós estamos contra a empresa de gás. Você vê, em nenhum momento a empresa nega a prestação de serviço. Porque se a empresa negar a prestação de serviço, automaticamente ela já está fora.
Agora, se ela nega e eu vou lá e provo que o reclamante trabalhou lá dentro, com foto, com vídeo, com crachá, eu posso pedir até a aplicação de multa de litigância de má-fé. Agora, se eu tenho essas provas, eu já teria que ter colocado na inicial, né? E muita gente não põe, não tem, não vai atrás. Por isso que a elaboração da inicial, ela dá mais trabalho. Mas só que se você fizer um negócio bem feito, ela vai dar muito mais fruto e muito mais rápido. Então agora nós vamos cair um pouquinho, vamos deixar aqui então, olha, montar isso aqui, gente, 5, 6, 8 reclamadas, não importa, você chegar lá é até bonito de ver. Encha a mesa, eu sou gerador de emprego e renda, tô enchendo a mesa lá. Você sabe que o advogado tem advogado que não gosta. Eu falo, doutor, a gente é gerador de emprego e renda, isso aqui é um jogo. E eu tenho que trazer mais empresas. E você sabe que lá numa das primeiras audiências que eu fui fazer na Justiça do Trabalho, eu entrava só contra a empresa que o reclamante tinha sido contratado. E um juiz me falou, doutor Fabiano, o senhor tem que trazer quem é o dono do cofre do processo. Olha que interessante. Essa frase eu nunca mais esqueci. O senhor tem que trazer aqui quem é o dono do cofre, quem é o dono do dinheiro, porque essa empresa que o senhor trouxe aqui, isso aqui é coitado, não sabe nem o que está fazendo. Abriu uma MEI lá, abriu um CNPJ lá e acha que está morrendo, mas não tem nada. Não tem nada no nome, não tem um carro no nome, não tem uma bicicleta no nome, não tem um veículo, não tem um terreno, não tem sede própria, não tem nada. Então eu tenho que tentar trazer quem tem o dinheiro, né? E a importância daqui. Então, é só colocar? Não. Repetindo, eu preciso fazer uma fundamentação de por que eu estou colocando essas empresas, de como eu cheguei a essa conclusão, de como eu me identifiquei que esse cara é sócio de fato. Eu tenho provas na internet, eu tenho conversas dele dando comando, eu tenho Pix dele fazendo o pagamento. Pô, pera um pouquinho, o camarada trabalha lá na empresa, numa padaria. Aí eu puxo o contrato social, tá lá o nome de José. Aí eu vou olhar o Pix do cara, o nome vem Maria, os pagamentos dele. Pô, pera um pouquinho, quem é a Maria? Não, a Maria é a esposa do seu José. Ah, então ela trabalha lá. Não, ela não trabalha, mas ela que faz os pagamentos para ele lá da casa dela. Ela é sócia de fato. Tá vendo? Então eu faço uma leitura. E quando eu incluo ela ali no polo passivo da ação, eu já explico para o juiz. Excelência, embora a dona Maria não conste lá na ficha da JuSesp, ela faz parte do quadro da empresa, pois ela é sócia de fato, conforme Pix em anexo, e eu vou colando os Pix de pagamento. Quando eu colei os Pix de pagamento, eu trago ela para o processo. Agora, se ela conseguir provar para o juiz que ela não é sócia de fato, parabéns, sorte é dela. Mas eu trago ela para o processo. Então, mais gente, mais chance do negócio dar certo. Vamos lá agora aqui, ó. Ônus de prova na CLT. E quando a gente fala aqui eu quero falar um pouco de verbas rescisórias e ônus de prova. Eu já vi muito advogado, mas muito advogado mesmo, patinando nisso aqui. E eu também já patinei. Vou falar a verdade para vocês, eu também já patinei lá atrás. Porque eu não sabia o que era ônus de prova. Eu não sabia de quem era a responsabilidade de fazer a prova. E muita gente não sabe. Às vezes a pessoa fica tentando fazer prova de fatos negativos. Às vezes o advogado fica tentando fazer provas de fatos que são documentais. Por exemplo, pagamento de verbas rescisórias. Isso aqui, gente, é prova documental. Eu enquanto reclamante, eu não tenho como fazer prova. E aí a gente pega lá o artigo 818 da CLT, 1 e 2, que ele fala de quem é a prova. Se for fato constitutivo, é do autor. Se for fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, é da empresa. Verbas rescisórias. Quando eu falo, olha, o reclamante trabalhou na empresa e não recebeu as verbas rescisórias. Como que a empresa tem que provar isso aqui? Como que ela faz a prova? Só juntando comprovante de pagamento. Se eu faço o pedido de verbas rescisórias e a empresa não junta o comprovante de pagamento, não tem como ela provar, porque isso aqui é prova documental. E aí eu vejo o advogado do reclamante, chega lá, coloca o preposto para ser ouvido na audiência e pergunta lá para o preposto. A primeira pergunta: excelência, eu queria saber se a empresa pagou as verbas rescisórias dele. O que o juiz vai falar? Indefiro. Aí você já fica toda nervosinha, a gente já fica todo nervosinho. Mas por quê? Mas a gente está fazendo a pergunta errada. A pergunta está errada. Excelência, eu queria saber se a empresa concedeu férias para ele. O juiz fala: doutora, indefiro. Tem mais uma? Tem juiz que ainda é mais criterioso e ele fala: doutor, isso é prova documental. Se o juiz já falou que é prova documental, opa, eu tenho que olhar e ver se a empresa juntou esses documentos. Mas não é porque o juiz falou, porque essa é a regra do jogo e qualquer juiz sabe a regra do jogo. Quem não sabe, às vezes, é o advogado que chega lá e está despreparado. Aí eu queria saber se a empresa pagou adicional de insalubridade. Queria saber se a empresa pagou adicional de periculosidade. Não adianta, essas perguntas não se faz, porque isso aí tudo é prova documental. O que eu tenho que fazer então? Se eu pedir lá verbas rescisórias...